Agora, pessoal, vamos entender o que é que significa cada uma dessas etapas aqui do funil de pré-vendas e duas coisas importantes para a gente seguir esse nosso treinamento. Esse vai ser o funil principal de vocês. Na verdade, o único funil que vocês vão trabalhar como BDRs, como SDRs, ok? Além desse, existem outros funis que eu vou passar aqui só a nível de conhecimento para vocês mesmo, tá bom? Funil LDR de estoque de leads são dois funis que o time de inteligência de mercado utiliza para poder fazer o gerenciamento dos leads que eles enriqueceram, para fazer as distribuições. Então, dentro desses dois funis, é o time de inteligência de mercado que vai trabalhar, funil LDR e estoque de leads. E funil IEVO e canais e parcerias são funis que eles fazem parte de um outro braço da Banner, de outra empresa da Banner e de outra estratégia também comercial, nessa parte de canais e parceria. Então, são dois funis que, de forma geral, a nossa equipe como um todo, né, Inside Sales, não utiliza muito. Os funis que nós utilizamos são pré-venda, funil LDR, estoque de leads. E para além, ainda fazendo um corte, né, o o que a gente vai utilizar mais é, de fato, o pré-venda, tá bom? Então, vamos entender que etapas são essas do funil de pré-venda. Nós temos a etapa de MQL, a etapa de em contato, a etapa qualificado, a etapa agendados, reunião realizada e vendidos. O que é que significa, Vanessa, cada uma dessas etapas? MQL, pessoal, é o lead que ele veio ou do inbound, de uma campanha de marketing, ou ele veio de um enriquecimento do time de inteligência de mercado e agora a gente vai prospectar. Então, o que deve ficar aqui nessa etapa? Novos leads, né? Então, aqui tem que ser uma etapa de passagem, ou seja, o lead ele chegou aqui, então eu começo meu dia de trabalho e eu primeiro vou olhar para MQL. Opa, tem 3 novos leads em MQL. Legal, vou trabalhar com esses 3, já vou fazer o que eu preciso fazer, né, que é o filtro, e daqui a pouquinho a gente vai conhecer cada um desses filtros. Eu vou preencher esse filtro para que então ele já entre em contato. Inclusive, essa questão de passagem, o que acontece? O critério de passagem de uma etapa para outra é o preenchimento do filtro daquela etapa. Então, vocês vão perceber que MQL, em contato, com exceção do qualificado, MQL em contato vai ter ali o filtro. Qualificado e agendado também tem filtros. E a gente vai conhecer cada um desses filtros, tá certo? Mas esse é só para que vocês entendam. O critério de passagem de um lead de uma etapa para outra é o preenchimento do filtro. Preencheu o filtro, automaticamente ele já vai para a próxima etapa, tá certo? Então, MQL é onde eu vou ver os novos leads, sejam eles de inbound, sejam eles de outbound. Tem que ser uma etapa de passagem, ou seja, eu vi o lead, legal, chegou, deixa eu conhecer, deixa eu ver como que ele chegou, deixa eu ver qual é a origem, preencheu o filtro, já vem para em contato. Em contato é a etapa que vocês mais vão ter leads ao longo do tempo, porque vai ser a etapa que vocês vão trabalhar a prospecção desse lead. Ou seja, o workflow, né, que é o workflow, é a funcionalidade da Exact que a gente utiliza para fazer a cadência, né, fluxo de cadência de atividades ali, que são os touch points, né, cada contato e o tempo que eu vou ali entrar em contato com esses leads. É nessa etapa do em contato. O workflow ele pode até começar em MQL, mas o lead, o mais breve que o mais breve possível, ele precisa vir para em contato. As ligações, os e-mails, tudo, todo tipo de contato para fazer o agendamento desse lead, todo tipo de tentativa de contato ou contato efetivo, o lead já precisa estar em contato, tá certo? Então é isso, pessoal. Aqui também tem um outro filtro, que é o filtro da qualificação. Então, quando que vai ser o momento de preencher esse filtro? Eu fiz todas as minhas atividades, eu tenho, já fazem 15 dias que eu estou trabalhando nesse lead e finalmente eu consegui, ele me atendeu e eu consegui qualificar ele. Então, o filtro, ele tem perguntas
cada vertical tem ali os seus filtros, né, cada produto tem RH, logística, jurídico, saúde, moderna, enfim, cada vertical tem o seu filtro, a depender de que produto é aquele lead, já vai estar parametrizado ali o filtro correto, né, da vertical ali dedicada. E, então, vocês vão preencher esse lead qualificado. Quando preencheu, né, os pontos, os critérios ali de qualificação, ele vai vir para essa etapa de qualificado. Essa etapa de qualificado, ela também é uma etapa de passagem. Por quê? Se eu conseguir esse agendamento através de uma ligação, concorda comigo que no momento em que eu estou atendendo aquele lead, eu estou preenchendo o filtro da qualificação, porque eu também uso esse filtro para me guiar em quais perguntas eu preciso fazer para esse lead. No momento em que eu termino, ele vai cair automaticamente para a etapa de qualificado e a próxima etapa vai ser agendar esse lead. Então, eu qualifiquei, se eu qualifiquei, ele é uma oportunidade, ele tem ali uma necessidade que a gente consegue suprir essa necessidade. Então, o próximo passo vai ser o quê? Vai ser o agendar, naquela mesma ligação. Por isso que eu digo que, normalmente, é uma etapa, melhor falando, de passagem também. Então ele vai pingar e vai pular para a próxima, porque nessa sequência, a gente entende que você já vai agendar também. Só que é claro que a gente sabe que às vezes você qualificou, né, você até preencheu o filtro de qualificação e qualificou, mas foi pelo WhatsApp, às vezes foi por e-mail, você não conseguiu qualificar de uma forma tão completa, mas você qualificou. Você preencheu ali o filtro de alguma forma e conseguiu um agendamento, ou ainda não conseguiu. Então ele vem para cá. Qual é o filtro? E ele vai ficar aqui em espera. Ou às vezes você ligou, conseguiu qualificar, conversou, e a persona que você estava conversando, falou assim: "Olha, eu só preciso confirmar na minha agenda, mas eu só vou conseguir te confirmar amanhã. Você consegue me retornar amanhã?" Ou seja, esse lead ele vai ficar aqui em qualificado. Quando o lead ele está em qualificado, 2 ações vão acontecer. O agendamento. Então, o filtro que se abre dentro dessa etapa é, de fato, o filtro para agendarmos, né, essa oportunidade, que vai aparecer esse reloginho. Tá vendo? Aqui, o filtro é um playzinho, que é um questionário que você vai preencher, e quando você precisar agendar, ele vai aparecer esse reloginho. Então, essa é a primeira opção de leads que vai ter em qualificado, leads que você conseguiu qualificar, você preencheu o filtro de qualificação, mas você ainda não agendou. E o próximo passo é agendar. Ok, esse é um dos leads que ficou nessa etapa. E o outro é quando você agendou, estava aqui, mas a reunião ela não aconteceu, foi no show. Então o lead ele automaticamente volta para a etapa de qualificado. Mas Vanessa, e aí ele vem para esse reloginho, tá vendo? Reagendar a reunião. Mas Vanessa, espera lá. Como que a Exact vai saber que essa reunião ela não aconteceu? Excelente pergunta, se você teve essa pergunta aí na sua cabeça. Em agendados, pessoal, vai ficar ali o dia, a hora que vai acontecer. E existe um filtro também nesse agendado. Esse filtro é o filtro do feedback que o executivo recebe. O executivo ele recebe o link desse formulário, que é um formulário da Exact, através do e-mail de agendamento. Então, quando a gente agenda, e a gente vai conhecer a telinha, tá? Vocês vão conhecer, o executivo ele recebe um e-mail, e dentro desse e-mail tem todas as informações daquele lead, todos os questionários que você preencheu, tudo. Tem ali o raio-x do aquele lead, daquela oportunidade. Inclusive, o link do formulário do feedback da reunião. Então, se a reunião estava agendada para o dia 1/12, né, como essa daqui, por exemplo, às 2 horas, e ela não aconteceu, o executivo ele precisa preencher o feedback, o formulário de feedback e informar: essa reunião não aconteceu. Quando o executivo ele faz essa ação naquele formulário, então aquela oportunidade ela volta automaticamente para o qualificado e fica aguardando o reagendamento. E aí é papel também do BDR, do STR, fazer
esse contato de reagendamento, né, entender por que que não conseguiu participar, se a gente consegue encontrar uma nova data, um novo horário, que fique bom para o lead, para que a gente consiga atendê-lo e seguir o processo, tá certo? Aqui na Canton, a gente tem também um curso muito bom, aproveitando o gancho, que é Estratégias para Evitar o No-Show. Se você, em dado momento ali da sua rotina, você tiver dificuldade, tua taxa de no-show ela tá muito alta, você tá até conseguindo compromisso, mas os leads não estão aparecendo, eu sugiro que você assista esse curso. Ele é um curso de 1 hora, ele é muito curtinho, mas ele é muito prático. Então assista esse vídeo para que a sua taxa de no-show ela não seja tão alta, tá bom? E aí também, dentro desse mesmo filtro dos agendados, que é o formulário que o executivo ele vai receber, quando ele responde que aquela reunião ela aconteceu e ela foi qualificada, então vem para a reunião realizada, tá certo? Quando ele informa que a reunião aconteceu, mas não foi uma oportunidade quente ou muito quente, não foi uma oportunidade qualificada, então, aquele lead automaticamente ele é descartado e no histórico daquele lead vai informar que o executivo falou que era uma oportunidade desqualificada, ok? Então, agendados, o filtro, quem vai responder o filtro do agendados é o executivo e não você. E reunião realizada, aqui, reunião realizada e vendidos é mais para a gente ter uma visão mesmo do que aconteceu, né, dos feedbacks que vocês já receberam. Aqui, a partir daqui, a gente não tem mais nenhuma ação, então se a gente passa até o mouse, ó, não tem nenhum botão para a gente clicar, tá vendo? Aqui é só se a gente fosse mudar de funil, né, vendeu. Essa parte aqui de vendidos, inclusive, pessoal, como eu falei para vocês, nosso CRM, ele não devolve informações. Então, a ideia, né, dessa etapa, quando a gente construiu, é que o CRM ele devolvesse quando aquela oportunidade que foi trabalhada dentro da Exact, quando se foi trabalhada dentro da Exact, a gente entende que foi uma oportunidade que foi gerada, né, pela nossa área de inside sales. Então, o objetivo dessa etapa aqui do funil era que o CRM devolvesse as oportunidades que foram trabalhadas por inside sales e, de fato, fecharam, viraram clientes da gente, né. Só que não funcionou, não deu certo. Então, essa etapa aqui vocês podem desconsiderá-la, tá bom? Mas reunião realizada, ela tem como primeiro objetivo você entender, né, o que é que de fato foi quente, o que é que de fato foi muito quente, mas para além disso, também também é uma visão para que você consiga entender quais desses leads já receberam feedback. Então, por exemplo, eu estou gravando esse vídeo no dia 4 de dezembro, certo? Dia 4 de dezembro já passou desse agendamento, que era 1/12, certo? Significa então que esse lead não está nem qualificado para reagendar e nem em reunião realizada, ou seja, o executivo dessa reunião, ele não respondeu o feedback e ele precisa responder para que a gente volte a trabalhar, seja para reagendar ou, ok, seguimos, e contou ali para minha meta, né? Então, também é uma visão ali para você ter de quais leads eles já foram qualificados, respondidos ali o feedback, tá certo? Então, você como BDR, SDR, você vai trabalhar MQL em contato e qualificado. A partir de agendados, quem precisa trabalhar é o executivo. O executivo ele não entra dentro da Exact, vem aqui e preenche o feedback, tá certo? Vocês estão vendo aqui essa iniciar feedback, reagendar reunião, porque eu, Vanessa, tenho um acesso de gerente, então eu tenho essa visualização, mas acredito que vocês não vão ter, a não ser o reagendar reunião. Esse reagendar reunião, ele tem a mesma janelinha, tá, mas aqui é com um outro objetivo, no sentido de o lead, ele entrou em contato com você antes da reunião acontecer e falou: "Fulano, eu não vou conseguir participar da reunião, a gente consegue reagendar?". Então, ou seja, não
feedback do executivo falando, né, que não ia aparecer, que a reunião não aconteceu. Pelo contrário, foi o próprio lead que te procurou para dizer que não ia conseguir. Então, nesse caso, você agenda por aqui e a única coisa que vai mudar não é nem a etapa do funil, mas sim a data e a hora ali do agendamento, tá certo? Mas aqui o iniciar o feedback, quem vai iniciar o feedback é o executivo através do link que vocês vão receber, tá certo? Bom, fizemos aqui um resumo geral aqui das etapas do funil e agora a gente vai entender as oportunidades dentro de cada etapa.